Olá a todos, vamos a mais um episódio do Filosofé. Hoje iremos refletir sobre algo que a ciência tenta explicar, o poder do pensamento positivo. Você acredita que ele pode fazer diferença em nossas vidas? Antes, por favor, nos dá uma força se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito, curtindo o vídeo e compartilhando. Agora, vamos à explicação da ciência, o poder do pensamento positivo. Não há pesquisa que conteste o fato de que livros e filmes de autoajuda são campeões de vendas. Milhares de pessoas se entregam aos encantos da lei de atração e chegam até a adaptar conceitos de física quântica para facilitar a conquista do carro ou emprego dos sonhos. A fórmula é simples: pensar positivamente torna a vida melhor. Mas, independentemente de esses livros ajudarem ou não alguém, assuntos semelhantes também são tratados pela ciência. Pesquisadores do mundo inteiro tentam encontrar, por exemplo, relações entre a vida e a saúde do ser humano e aquilo que chamamos de pensamento positivo. Será que enxergar a vida em cor-de-rosa traz mesmo benefícios a alguém? Otimismo afasta doenças cardíacas. Não é novidade que depressão, ansiedade, raiva e sentimentos similares estão relacionados a doenças cardíacas. Uma alta dose de estresse, por exemplo, pode fazer um coração bater mais rapidamente e aumentar a pressão arterial, acelerando assim a possibilidade de um infarto. Mas não é só isso. De acordo com o jornal Chicago Tribune, um estudo conduzido pelo Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, constatou que o contrário também acontece, ou seja, emoções positivas podem tornar a vida mais saudável. Para a pesquisa, foi monitorado um grupo de 2.618 pessoas, homens e mulheres, que passariam por uma angiografia, exame capaz de revelar como o sangue flui pelas artérias que nutrem o coração. Na ocasião, os voluntários responderam a uma pesquisa sobre o que esperavam do futuro e como estaria sua saúde. 15 anos depois, o estudo concluiu que os voluntários com as melhores expectativas possuíam 24% a menos de chance de morrer por complicações cardíacas. Posteriormente, um outro estudo comprovou algo semelhante, mas desta vez com um grupo de homens que vivia em Boston. Os pesquisadores analisaram durante 12 anos a capacidade que os voluntários tinham de controlar emoções positivas e negativas. De acordo com o resultado, entre os que tinham mais autocontrole, apenas 6% sofreram ataque cardíaco ou morreram por doenças cardiovasculares, contra 14% de vítimas entre os homens incapazes de controlar suas emoções. Pessoas otimistas enxergam melhor. Depois dessa revelação, você nunca mais pensará na expressão visão de mundo da mesma forma. De acordo com um estudo divulgado pela Universidade de Toronto, o humor de alguém altera, literalmente, a forma como a pessoa enxerga, modificando até mesmo funções do córtex visual, ou seja, a parte do cérebro responsável pelo processamento de informações visuais. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores exibiam para voluntários algumas imagens capazes de despertar diferentes humores. Enquanto isso, as atividades cerebrais deles eram analisadas em um exame de ressonância magnética. As figuras exibidas eram espécies de mosaicos formados por uma face humana no centro, cercada de imagens menores e que faziam referência a locais, como uma casa, por exemplo. Para forçar as cobaias a olharem para o centro da imagem, uma tarefa era dada a elas: identificar se o rosto na folha era um homem ou de mulher. Com isso, foi constatado que pessoas de mau humor não enxergavam a imagem no plano de fundo que cercavam a face.
Entretanto, quando a mesma imagem era exibida e o humor do voluntário estava melhor, a pessoa reconhecia todos os detalhes em segundo plano da figura. O chefe da pesquisa, Taylor Schmitz, declarou que o bom humor aumenta literalmente o tamanho da janela pela qual enxergamos o mundo. A parte boa disso é que podemos ver tudo de uma perspectiva mais global e integrativa. Em contrapartida, isso também pode resultar em distrações em tarefas críticas, que exigem mais concentração, como a operação de máquinas perigosas ou análise do conteúdo de bagagem em aeroporto. Não confie tanto no pensamento positivo. Pois é, sempre tem um contraponto, não é verdade? É difícil pensar que o pensamento positivo não traz benefícios à vida. Parece claro que quem tem uma visão otimista sobre determinado assunto possa levar alguém a lutar por seus objetivos e, possivelmente, conquistá-los. Porém, de acordo com psicólogos, o pessimismo também é importante para as nossas vidas e, como se não bastasse, otimismo demais pode ser prejudicial. Em 1990, Martin E. P. Seligman criou, na Universidade da Pensilvânia, a psicologia positiva, uma disciplina responsável por analisar as causas e consequências da felicidade, da virtude e de outros aspectos da saúde psicológica. E o psicólogo alerta: muitas vezes o otimismo pode fazer com que não vejamos a realidade com clareza que ela exige. Para deixar tudo um pouco mais desolador, a maioria dos dados coletados em pesquisas sobre o poder do pensamento positivo pode ser facilmente contestada, segundo alguns cientistas. De acordo com o Dr. Anthony Won, da Universidade de Cornell, a maior parte dos estudos mostram que pessoas otimistas tendem a ser mais saudáveis e a viver mais. Porém, o que essas pesquisas não levam em consideração é o efeito Tostines. Provavelmente, esses voluntários pensam na maneira positiva porque são saudáveis, o que invalidaria o otimismo dos resultados. Ser pessimista também pode ser legal. O que você acha nessa afirmação? Como se não bastasse, parece que os pessimistas possuem também vantagens palpáveis. Um estudo realizado por Seligman e Derek Svarilov, não sei o nome, me perdoe a pronúncia, em uma comunidade de idosos em 2001, constatou que pessoas com uma visão mais negativa da vida tendem a sofrer menos de depressão ao passar por eventos ruins, como a morte de um ente querido. De acordo com os pesquisadores, os pessimistas passam mais tempo se preparando mentalmente para as decepções e outras possibilidades desagradáveis, tornando-se mais resistentes a situações desse tipo. Mas me diga aí você, o que é que você acha? Bem, para que possamos entender, é importante, eu acredito, ter equilíbrio em nossas emoções, bem como em tudo em nossa vida. Gente, essa matéria foi escrita por Felipe Arruda, do site Tec Mundo. Mas agora nós iremos analisar uma outra orientação de uma psicóloga a esse respeito. Qual é o verdadeiro poder do pensamento positivo? Como ele pode mudar nossa vida? Certamente todos nós já ouvimos a máxima: qualidade é mais importante que quantidade, não é mesmo? E durante nossa vida, várias situações demonstram que ela é verdadeira, como, por exemplo, que é mais importante ter poucos relacionamentos de qualidade do que muitos. E isso não vale apenas para os nossos relacionamentos, mas também para os nossos pensamentos. A boa notícia é que o otimismo não é um dom ou ainda uma herança genética, é sim uma habilidade e, da mesma maneira que qualquer outra habilidade, ela pode ser aprendida e aprimorada, buscando ajuda dos psicólogos por meio de uma terapia. O poder do pensamento positivo.
Os otimistas parecem ter maneiras diferentes de lidar com o mundo do que a maioria das pessoas. Primeiro, eles mantêm em suas mentes o objetivo que desejam alcançar e bem como traçam as maneiras de obtê-los. Além disso, os otimistas são claros com os seus sonhos, normalmente possuem confiança que irão realizá-los. Ser otimista e direcionar sua vida para a felicidade, aconteça o que acontecer. E longe de ser uma fraqueza, como muitos querem fazer acreditar, trata-se de uma grande força de vontade. O pensamento positivo também proporciona um grande aumento na autoestima, que é muito importante para manter sua mente sadia e longe de transtornos psicológicos. O pensamento positivo reduz nossas crenças limitantes, que nada mais são do que freios para o nosso sucesso. Basicamente, quando o pensamento positivo se torna um hábito, sua vida inteira irá mudar. Agora, ela dá algumas dicas para que a gente possa começar a aprender a treinar esse pensamento. Dica 1. Treine sua mente para o pensamento positivo. Treinar sua mente para o pensamento positivo pode ser alcançado bem simples. Sua mente costuma concentrar apenas em um pensamento por vez. Então, o que você precisa é manter o foco nos pensamentos positivos, de maneira que, ao criar os mesmos caminhos neurais, com o tempo, o pensamento positivo se torna um hábito. Quando ocorrer uma situação ruim, lembre-se de que é a sua resposta que realmente determina o resultado. Sempre procure a resposta positiva ou uma lição otimista quando tais eventos aconteçam. Dica 2. Decida ser feliz. Resolva a partir de agora ver o seu corpo de vida sempre cheio. Ou seja, pessoas felizes agradecem muito pelas bênçãos de sua vida, em vez de se queixarem das coisas que não têm. Tente sempre perceber as boas intenções das pessoas que lhe cercam. Não somos perfeitos, mas acredite, a maioria das pessoas é decente, honesta e está fazendo o melhor, quem sabe, para você mesmo. Quando você procura por algo de bom em suas palavras e ações, você quase sempre também encontrará alguma coisa boa. Dica 3. Resolva ser alegre, não importa o que aconteça. Olhar para o lado positivo é ainda mais importante quando as coisas dão errado. É fácil ser alegre quando tudo está indo conforme planejado, mas é quando você encontra contratempos inesperados e dificuldades que você demonstra a si mesmo ou ao mundo ao seu redor que tipo de atitude você realmente tem e quem você realmente é. É na dificuldade que demonstramos e criamos nossa força interior. Pois é isso aí, gente. Essa matéria é de Tatiana Broto. Ela é psicóloga pela PUC, pós-graduada em terapia comportamental pela USP e pós-graduanda também em terapia cognitiva comportamental pelo ITC. Os links dessas matérias estarão na descrição do vídeo e fica aí para sua reflexão. O que é que você acha? A partir de agora, vale a pena mesmo ter mais pensamentos positivos? Eu particularmente acredito que sim. Então faça a sua escolha e até o próximo Filosofé. Tchau, tchau!